Esse episódio foi gravado no dia 6 de março de 2023. E atenção, contém spoilers. Eu achei o final tristíssimo do filme. Eu achei super pra baixo. Não que isso seja ruim, né? Mas ele é bem triste, né? Uma coisa que Eu ele fiquei muito apreensivo pela forma como ele ia reagir à confissão dela. E confesso que me foi surpreendente a reação dele, né? ele quando você vê pelo contexto, né? Você vê o monólogo final, né? Você percebe, né? Que são os vivos e os mortos. Olá, bem-vindos ao podcast Filmes Perdidos, onde buscamos falar sobre um filme que pode parecer desconhecido, mas merece ser descoberto. No episódio de hoje, falaremos sobre o vencedor do Prêmio da Crítica na categoria Filme Estrangeiro, na edição de 1989 do Festival Sesc Melhores Filmes. Trata-se de Os Vivos e os Mortos, produção de 1987, dirigida pelo lendário John Huston e protagonizada por sua filha, a não menos prestigiada Anjelica Huston. Ele conta a história de um casal que vai a uma festa na casa de 3 senhoras solteiras, e durante essa festa são detalhados aspectos da cultura irlandesa do início do século XX. A propósito, podemos dizer que este filme é sim um projeto familiar, já que além de John e Angelica, temos também o filho Tony Huston, assinando o roteiro, adaptado de um clássico conto de James Joyce. O filme é dedicado a Maricela, cuidadora de John e sua derradeira paixão até o fim de sua vida. Falando nisso, este é nada menos do que o último filme de John Huston, que com mais de 80 anos, comandou a produção numa cadeira de rodas e com tubo de oxigênio. Tamanha sua dedicação à função. O filme foi lançado póstumamente, meses depois do seu falecimento, e foi indicado aos Oscars de roteiro adaptado do já mencionado Tony Huston e figurino da aclamada Dorothy Jenkins. Fiquem agora com um debate sobre o filme, onde eu, Gabriel Escudeiro, troco uma ideia com Estevão Mazuia, Gabriel Campos e Juliana Inglese. Primeiro, eu acho que me falta cultura para cuspir na estrutura, como dizia Raul Seixas, porque eu nunca li nada do James Joyce, não que eu me lembre, embora eu já deva ter visto algumas adaptações de obra dele, mas também não saberia que elencar, mas pelo menos assim, de nome eu conheço e a única referência que eu posso ter é do cinema ou alguma. Então, eu acho que para quem viu, quem leu a obra, eu acho que quem leu a obra e gostou, eu acho que é sempre muito satisfatório você ver a materialização daquilo na forma de cinema, até porque nós somos seres muito visuais, né? Então é sempre você fantasia muito quando você lê, e é legal você ter a visão, né, de outra pessoa que leu e de repente constrói um cenário totalmente diferente daquilo que você tinha em mente. Mas eu dizia também que eu tenho um certo problema que eu preciso assumir, trabalhar comigo, que é de conseguir decifrar um filme depois de vê-lo pela primeira vez. Mas em relação a esse filme, eu, por circunstâncias alheias à minha vontade, eu tive que parar a minha experiência inicial faltando 8 minutos para o filme. E quando eu retomei, eu já sabia os personagens em que eu devia focar, porque é um filme que tem vários personagens, então eu fico tentando focar em tudo que está sendo dito por todo mundo, então eu vou perdendo esses detalhes. Eu não sei mais quem é o homem que falou A, se é o mesmo que falou B, ou a mulher, eu me perco nisso. E quando eu retomei, né, eu já sabia, porque eu já tinha entrado nos 8 minutos finais, em que você tem a cena entre o casal, então eu já sabia, são esses os protagonistas, então eu revi ali, focando neles, nas reações entre eles, que aí é um trabalho de montagem legal, porque você que sempre vem aquele olhar assim, né? Fala uma coisa, ele fala alguma coisa, parece a expressão da mulher, a mulher fala alguma coisa, parece a expressão dele, né? Então aí o filme já ganhou mais comigo, né? Já fui, o Gabriel tinha dado a deixa no nosso grupo das pistas, né? Eu quero que ele fale mais sobre isso, porque certamente eu não captei todas as pistas como ele, ou imagino que não tenha captado. Mas, enfim, aí o filme se tornou mais interessante, né? Nessa revisita que eu fiz, sem saber ainda o final, né? Porque quando chegou na parte que eu tinha parado, aí eu voltei para a velocidade normal ali e pude degustar o final. Sabe que eu vi o filme inteiro de uma vez só, super bem. Eu estava super interessado
nas características que o filme apresenta, não é demonstrava, retratava tão bem da cultura irlandesa, daquela parte, né, da cultura irlandesa, a reconstrução de época, pô, essas coisas chamam muita atenção, né? Mas eu não consegui, mesmo agora, eu não revi, mas mesmo agora, repensando o filme, tendo lido algumas críticas, eu comecei a ler o conto, não consegui terminar. Tudo isso tentei fazer hoje para me preparar para a nossa gravação. Eu não consegui ver o casal como o centro da história. E ao repensar isso, me fez ficar com uma impressão pior do filme. Que era forte. Mas nesse sentido, eu tinha gostado bastante. E quando eu penso, esse casal... O Gabriel tinha falado das pistas. Eu não peguei as pistas. Tirando a imagem lá da escada, que eu sei que a gente vai voltar nela, não me chamou tanta atenção. E perceber no final que eles eram tão importantes para a trama, eles eram tão... Para a trama não, né? Para a mensagem que está sendo transmitida no filme, e não ter percebido isso ao longo do filme me deu uma... Poxa, podia ter me levado mais pela mão. Eu acho que achei que ficou sutil demais, sabe? E olha que eu achei isso também, viu? Durante o filme inteiro... E você vê, o primeiro nome é Angélica Houston, né? O primeiro nome que aparece no crédito lá, Angélica Houston, é a atriz mais conhecida, né? Tinha acabado de ganhar o Oscar pela Honra do Poderoso Pritchie. É uma clara demonstração de nepotismo, né, Gabriel? Sim, claro, a filha do diretor, né? Mas, né, o maior nome. O roteirista é filho dele e nem fez muito filme, né? Ele não roteirizou muito filme. Acho que eu só conheço esse filme dele. E acho que ele não fez mais nada. Então, e foi indicado ao Oscar, né? E dizem que foi uma surpresa do Oscar, né? Tanto essa indicação quanto a de figurino, né? Que foram as indicações que esse filme recebeu ao Oscar, foram tidos como uma surpresa na época. Mas realmente eu estava vendo o filme também, eu tive essa mesma sensação. Eu vi, nossa, Angélica Houston, né? Aí ela aparece lá, né? Lá tá toda, né? Ela aparece já, acho que tem depois de uns 10 minutos de filme, né? E depois você não vê um protagonismo, né? Você não vê uma importância dela naquela situação da festa, né? Você vê mais outras pessoas, né? Você até vê que o filho bêbado, né? Ou drogado, sei lá, né? Ele tem um certo destaque, né, na trama, né? O outro senhor também, que é um senhor também alcoolizado, né? Também tem um certo destaque. As tias, né? As duas tias, para mim, são o centro. Que são as anfitriãs, né, do banquete, né? São bem importantes, né? E você vê a Angélica Houston aparece, né, de vez em quando, né? E o marido, né? E o marido dela também aparece de vez em quando, né? Mas ele é mais presente do que ela, né? Ele é mais solicitado do que ela, né? Mais presente do que ela é o bilhetinho, que é as anotações do discurso. Aquele negócio aparece 500 vezes, aparece mais do que a Angélica Houston no começo. Realmente. Eu fiquei super curioso para ler aquilo. Foi a única parte que eu voltei. Desculpa, Gabriel, a gente interrompeu umas 2 vezes. Não, mas imagina. Foi a única parte que eu voltei. Depois de ver, porque durante a vista normal do filme eu não consegui decifrar a caligrafia. Deu um belo de um close, mas eu não pausei. Aí eu voltei. E eu tava, desculpa se eu vou destoar, depois você retoma e a gente passa para esse meu comentário. Tem muita pontuação, muita inserção de comentários sobre política na história. Nos diálogos, até na questão do feminismo. Tem muito disso. E ele se demonstra, apesar de se demonstrar como um cara meio apolítico, na verdade, eu fiquei com uma sensação de que ele discorda da maioria que está participando daquele negócio e que a visão dele, por ser uma visão mais eurocêntrica, né, menos separatista, e ele vai fazer um discurso, aquilo para mim criou tensão. Falei, cara, o que esse cara vai falar no discurso? Será que ele vai falar, chega desse separatismo, esquece a igreja? Será que ele vai para essa linha? E aí ele fala aquele discurso com as duas tias, e eu pensei, eu acho que ele refugou. Acho que ele não quis fazer o discurso que ele queria fazer. Terminou o filme, entendi mais ou menos sobre o que se tratava, com a conclusão tal, voltei no bilhetinho. Crente que no bilhetinho ia ter separatismo, igreja, ia ter umas paradas assim. E estava exatamente o discurso dele, exatamente o que ele falou. Sim. Aí eu fiquei super decepcionado. As coisas às vezes são mais simples do que a gente imagina, né? Não tem, né? Sim, às vezes é a explicação. Mas acho que tudo isso vem da base, né? Da obra, né? Porque a obra, né, do James Joyce, né? Esse conto, né? Ele é o último da antologia, né? Que se chama Dublinenses.
que é um monte de história sobre a cultura da Irlanda, que fala, né, também sobre política, sobre arte, né, sobre religião, né, e é tudo meio que girado em torno de histórias que dizem sobre a condição humana, né, e sobre as pessoas que lá residem, né, naquele país. E acredito que seja isso também que foi tentado refletir, né, no filme, né, na qual a gente vê nuances só, né, é uma coisa bem sutil, onde a gente vê a política, a gente vê a religião, a gente vê a arte também, né, que chega um determinado momento que eles comentam sobre arte, a comida, né, os costumes, né, a questão, Preconceito. né, que eles são hospitaleiros, né, tem o preconceito também, né, um certo machismo. racismo, né, machismo, racismo. Então tem todas as questões que são jogadas de forma, acredito, sutil, né, na forma de conversas meio que amenas, né, meio que, né, aquela coisa, né, de festa, né, você tem a impressão que você é uma testemunha, você está lá só observando uma festa e um monte de coisa acontecendo, né, um monte de nuances que retratam, né, sobre, de uma forma geral, sobre a cultura irlandesa. Eu achei isso interessante, mas é uma coisa que a gente só vai percebendo depois, chegando ao final do filme, porque até então eu também estava pensando, nossa, isso aqui não parece que não vai chegar a lugar nenhum, né? Chegou no meio do filme, eu tava pensando do que se trata, né? O que essa história tá querendo contar, né? Porque você vê uma coisa, você vê outra, aí acontece outra, e você fica meio perdido, realmente. Até metade do filme você fica meio perdido. Aí depois, né, que você vai percebendo algumas coisas, né, que vão acontecendo, né? Algumas recorrências temáticas e algumas reações, né? Principalmente da Angélica Houston, que é o principal nome, né? Então, quando ela chegava, eu sei, ó, deixa eu ver o que ela vai fazer, né? Alguma coisa vai acontecer, né? E aí você prestava atenção nas reações dela. Aí sim que você vai percebendo, né? Que foi por isso que eu falei, né? Daquelas pistas, né? Que vão sendo jogadas aí no decorrer da festa, que servem meio que como um gatilho para ela, né? Isso está falando da representação dos costumes. Uma coisa que eu achei super interessante em relação a essa representação é que o filme faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York, e ele fez parte de uma exibição que o MoMA fez em 2016, acho, por aí, sobre como Hollywood e o cinema falado em inglês, né, tentou representar a forma como as pessoas querem se expressar, querem ser vistas. E ele foi usado como um dos exemplos de uma boa representação. E acho que justo, né? Achei justo também essa declaração aí. E você, Ju? Não, então, assim. Quantas vezes você dormiu? Não, então, assim, eu fui assistir ontem, a primeira vez, tentar. Aí, como eu tava com sono, né, porque a gente chegou tarde aqui, aí eu acordei, porque não adianta, 6 horas da manhã eu tô acordada, posso dormir qualquer hora. E aí eu falei, não vai rolar, e aí eu dormi. Aí depois chegou a noite, eu tinha feito todo mundo de coisa aí, eu falei, então agora eu vou tentar ver de novo. Aí eu consegui ver 20 minutos do filme. Aí eu falei, gente, eu não consigo. Eu não sei se a versão que eu vi no YouTube, a imagem tava muito ruim. E aí, cara, aquilo assim meio que me desanimou, sabe? Eu tava assim meio, por que eu tô vendo esse filme? Aí hoje eu não tinha uma janela, eu tinha uma porta-balcão lá na escola, né? E aí eu falei assim, não, levei meu computador, falei, vou assistir. De repente numa tela menor, em vez de da televisão e tal, flua melhor. E aí, como o Gabriel tinha falado do negócio das pistas, eu fiquei assim pensando, será que é? Porque você começa a reparar, eu comecei a reparar no sapato dela, né? Porque eles chegam, eles tiram, né? Eles vão cada um para um cômodo, assim, para se arrumar. E aí ele tá com aquela galocha, que se vê que era uma coisa super inovação, né? Usar aquela galocha, não sei o que e tal. E aí mostra ela colocando os sapatos, né? Aí aparece bem a meia, e quando ela levanta, o vestido cobre o sapato. Eu falei assim, deve ter alguma coisa no sapato. Aí eu fiquei esperando. E aí nada. Aí depois, assim, olhar, né? Parecia que tinha muito olhar. Inclusive, ele começa o filme meio que criticando a mulher, né? Falando que ele tinha se atrasado de tanto que ela se arrumava. E aí, não sei, mas me deu a impressão que eles também não tinham um casamento legal ali. Tanto é que tem uma mulher que começa a piscar pra ele lá, e ele fica meio, né? Depois ele só muda, acho que, de ideia, porque a mulher era bem militante, né? Um negócio assim e tal. Eles ficam separados a festa inteira. Toda. Aí depois também, quando vem lá aquele jantar, né? Vai cortar o peru, eu não sei se vocês perceberam, mas o primeiro pedaço, a câmera vai passando
e vai mostrando aquele pedaço de peru. Eu falei, meu, tem alguma coisa desse peru. Então eu fiquei procurando coisa ali o tempo todo, entendeu? Ah, será que é o pudim? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, assim, eu não sei, pra mim foi um filme difícil. E aí, quando acabou o filme, sabe quando você fica assim, pensando, mas o que tem a ver? O que esse diálogo tem a ver? Então, assim, eu fiquei a tarde inteira pensando. Aí, depois que eu fui ler o texto do Gabriel, que aí a coisa foi meio que formando na minha cabeça, entendeu? Mas não foi algo assim que, beleza, assisti, nossa, que surpreendente. Não foi. Eu acho que essas pistas aí, acho que elas, por eu ter falado, né, vocês começaram a achar que era uma coisa dificílima de se pegar, né, mas eu acho que é mais simples do que a gente imagina, né, e às vezes a gente fica preocupado, né, em ver alguns detalhes, né, e aí acaba, né, que a gente ficou tão preocupado em ver os detalhes, né. E como tem essa questão da morte no título do filme, eu achei que alguém ia morrer, entendeu? Aí, quando apareceu o peru, eu falei assim, meu, alguém vai morrer engasgado com o peru, né? Deve ser alguma coisa assim. Tem alguma morte, tem alguma coisa, entendeu? Ou então é que nem a história dentro dos outros, né? Que, na verdade, todo mundo tá morto lá, né? Sabe uma coisa assim, meu, eu fiquei esperando uma desgraça, entendeu? Então, aquele cara que era o cara que bebia lá, né? Que a mãe tava toda preocupada. Eu falei, meu, é ele que vai ter um ataque e vai morrer. Ou então é a mãe que vai morrer de desgosto. Então, eu fiquei esperando alguém morrer, entendeu? E aí... Quando a velhinha morreu, você fala, pô, morte chata. Não, então, mas... né, você percebe que aquilo lá é um diálogo ali, que você fala, meu, mas aquilo aconteceu mesmo? Ele tá prevendo aquilo? Aquilo ali tá com cara de flash forward ou só a imaginação assim, dele. O cara tá imaginando que aquilo, então quando ela morrer, aí ele tá imaginando quando ela morrer. Então foi uma coisa assim, pra mim... Não sei, assim, eu me senti meio ignorantona, assim, vendo o filme, entendeu? Então, sabe? Eu acho que o fato e não sei se o Gabriel tinha lido, mas o fato de nenhum de nós três aqui ter lido o conto antes, eu acho que fez muita diferença para aproveitar o filme, porque a minha conclusão, se alguém amanhã for me perguntar, pô, vocês lá no Cineclube falaram de um filme, falaram sobre o filme aí, os vivos e os mortos, o que é esse filme aí? Eu vou falar para a pessoa, olha, ele é uma adaptação de um conto. É uma adaptação praticamente literal, até onde eu pude perceber. Ele é a filmagem do conto como se o conto fosse o roteiro. Então, se você curte esse tipo de literatura, você vai curtir o filme. Se você não curte, provavelmente você não vai curtir, porque é quase como se fosse nichado, assim, ó, é para esses caras aqui, esse filme. Não é para um público amplo, não tinha ambições, tudo bem que leitores de James Joyce no mundo é um público amplo, mas apreciadores, né? Mas, sabe, eu achei tão direcionado nesse sentido que eu também, por não ter a cultura para criticar a estrutura, como o Estevam falou, eu fiquei, tá, ok, entendi do que se trata e passou. Vocês acharam que é um cine-livro, então? Puta, boa, se essa expressão existe, ou você inventou agora, ela passou a existir. Inventei. Perfeito. Para mim é isso. É tipo Harry Potter, sabe? Harry Potter 1 é um cine-livro. Eu achei uma coisa muito teatral também, às vezes, né? Até na interpretação. Alguns atores lá, eu achei que eles tinham um certo exagero na entonação, que eu tive uma impressão de, eles parece que estão num palco lá, declamando, né, o texto, e tá parecendo muito teatral, né, uma coisa, né? E a própria estrutura, né, do cenário, né, que é tudo dentro de uma casa, né, tudo ocorrendo durante uma única festa, né, tudo também leva, né, ao entendimento de que pode se tratar de uma peça filmada, né, mas eu tive essa impressão, né, de que era uma coisa meio um teatro filmado, né, mas também pode ser também, né, que é uma coisa, né, porque é trazido, né, a tradução, né, literal, né, do texto base, né, que é uma literatura clássica, né, que é complicadíssimo, né, você traduzir numa mídia audiovisual, né, tentar deixar acessível a um público bem amplo, né, uma obra que tem, né, esse requinte, né, tido como clássico da literatura da língua inglesa, né. Então, mas você... Não, pode falar, Gabriel, depois eu falo. Você falou da festa. Você chegou a pesquisar, Gabriel, por que essa data? Eu conheço o 6 de janeiro como uma data mais festiva do que isso, que é minha experiência lá da Espanha, quando as crianças ganham presente.
Ali pareceu um evento social que essas mulheres organizavam recorrentemente, passado os eventos que todo mundo diria não, sei lá, no dia 6 de janeiro, menos pessoas têm compromissos, então poderiam participar. E aí todo ano elas fazem essa festa para confraternizar é por conta do Dia de Reis, né? Mas... Eu vi aparecido como um dia de ação de graças deles. Então, mas é em comemoração do Dia de Reis, né? Podia ter sido um jantar normal. O fato de ser o dia 6 de janeiro não é relevante ali. Ou é? Aí eu perdi. Acho que talvez para a Irlanda seja alguma coisa que eles deem importância, né? Mas tem algo específico sobre o dia 6 de janeiro que está representado ali, além do fato de ser um peru, talvez, a comida? Não tem, assim. Não. Eu não vi nenhuma marcação, né? Só o peru, né? E o fato de estar nevando, né? É a época do ano onde neva, né? No começo eu até fiquei meio perdido com isso, achando que era Natal. Parece. Mas eles falam o que tinham feito no Natal, o que tinha acontecido no Natal, fala do Ano Novo. Eu falei, vixe, não sei quando é isso, é depois. Não é muito depois, porque tá inverno, mas é depois. Eu não me localizei, velho. Quando o velhinho tá subindo a escada com as florzinhas, ele fala, Dia de Reis. Ele fala. Que ele faz até uma referência aos Três Reis Magos, né? Porque ele traz os presentinhos lá e aí ele faz uma... Ele fala da mirra. Não tinha caído a ficha, foi aí que eu... peraí, né? Foi aí que eu dei uma... Na verdade, eles falam epifania, acho. Mas acho que é o termo que eles usam lá, né? Pra gente seria o Dia de Reis, né? Será que é por isso, então, a data? Porque a conclusão da história é o Gabriel tendo uma epifania. Então é uma epifania no dia da epifania? Pode ser, realmente. Tem uma relação aí, né? Epifania que acontece num dia de epifania, né? Eu te interrompi, Ju, você ia falar alguma coisa. Não, é que o Gabriel tinha falado do negócio do ser teatral. E aí eu lembrei daquele filme, o Estevam viu, eu acho, A Palavra, do Dreyer. E quando você começa a ver aquele filme, ele é muito teatral. Inclusive até incômodo, porque as pessoas... elas olham meio para o nada, assim, e você fica... Mas a história lá, ela te envolve de uma maneira que a hora que vai terminando o filme, você tá completamente envolvido naquilo, entendeu? Você tá como as outras personagens ali, querendo que aconteça aquilo que as personagens estão ali. E nesse daí, eu não senti isso, entendeu? Gente, eu acho que ser teatral ou não ser teatral, na boa, não tem nada a ver, porque Dogville é um puta filme. Não, então assim, é isso que eu tô falando. Ele é teatral, né? Você pode até pensar assim, né? Eu tô fazendo a comparação desse com A Palavra, porque A Palavra também acontece dentro praticamente de uma casa. Você lembra, né? Você viu, né, Estevam? Lembro vagamente. Agora que é sobre aquela coisa da fé, né? Que tinha aquele cara meio maluquinho lá, que falava que ele era Jesus, tal, né? Eu acho que, tanto o exemplo que o Estevam tá falando aí do Dogville, são filmes que você fica completamente... você não quer parar de ver o filme, entendeu? Você tá ali ligado no filme. Agora, nesse filme, eu não senti isso. Não, então, mas assim, a gente não pode... Acho importante a gente pontuar que se você se sentiu assim, se alguém se sentiu assim, eu acho que o fato dele ser teatral é o mais irrelevante da história. Ele sendo teatral, ele não atingiu o objetivo dele. Mas eu tô só comparando, Estevam, com outro filme também teatral. Sim, entendeu? Porque às vezes a coisa que é teatral não é porque ela é teatral que vai ser ruim, entendeu? Não é um demérito, não é um demérito. Eu não achei teatral. Eu lembro de outro filme recente que eu achei espetacular, que é a Tragédia de Macbeth. Sim, desde Washington do Coen, né? Isso. Um dos irmãos Coen. Eu não achei teatral, por causa dos movimentos de câmera e dos ângulos. Por mais que as atuações sejam marcadas, e o texto seja um texto que leva a essa percepção de um texto recitado, um texto declamado, quase, tem muitos movimentos de câmera de linguagem cinematográfica ali. Você consegue adaptar melhor a linguagem cinematográfica. Nas danças, no subir e descer de escadas, a cena do jantar, que é quase que um ato em si, né? Tem uma fala do Fred, que é o bêbado, que a câmera tá nele, e aí conforme ele vai falando, ela gira para lateral dele para pegar a reação da mãe. Pô, aquilo é bem linguagem de cinema. E pegando outro exemplo recente aí, que eu acho que aí sim, bem teatral, mesmo que a Ju não gostou, já gostei mais, é A Baleia, né?
E Mas A Baleia é um texto teatral que foi adaptado ao cinema. Não, mas acho que ele não foi É. adaptado, ele foi filmado, né? Eu acho que o problema dele talvez seja esse, que ele não foi adaptado. Temos também aquele do Anthony Hopkins, né? O Meu Pai, né? Que também é uma peça, né? Mas eu acho que deste específico filme, eu achei mais a parte das atuações, né? Não do fato dele ser filmado, né? Em estilo teatral, mas sim as atuações foram muito teatrais, né? Muito mais pela imposição da voz. Parecia que eles estavam querendo falar para uma plateia, né? Não, então, por isso que eu Não tem aquelas comparei. nuances, né? Por isso que, quando você falou isso, eu me lembrei desse filme do Dreyer. Ele parece mesmo um filme, a atuação é uma atuação, parece que é uma coisa do teatro. Quem viu o filme com a Kate Winslet, se eu não me engano, eu acho que chama O Deus da Carnificina, que se passa dentro de um apartamento o filme tempo do Polanski. todo. Isso, e são duas famílias, se eu não me engano, conversando. É um filmaço, vale muito a pena ver, pelo tema, pelo texto. Mas é um tipo de filme que tem uma ambientação parecida com essa, tirando que na de época, e a câmera é irrelevante. A câmera, tipo, fixa, plano aberto, plano fechado, close e acabou. O mesmo filme dele também, A Morte da Donzela, também lembra muito disso, né? Eu fiquei lembrando desse filme também. Que também é uma peça, né? Sim, é baseado, né, na peça. Eu acho que tem uma coisa que a mim, pelo menos, com essa relação, por exemplo, de voz, né? Eu não sei como as pessoas se portavam em 1904 em Dublin, né? Essas relações não eram muito teatrais também, né? Eu tenho isso um pouco para mim também, né? Até onde a formalidade que a época exigia não se aproxima da linguagem teatral, né? Porque a gente fica vendo aquilo e tudo é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Eu acredito que as pessoas interpretavam personagens ali, né? As relações sociais eram estabelecidas por personagens, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Mesmo porque em uma festa você quer falar alto também, né? Muita gente falando ao mesmo tempo, né? Você tá querendo falar alto, né? Então, ele também força para dar essa impressão mesmo. Tem uma mixagem de som até meio básica demais, né? A introdução, o primeiro ato, sei lá, tem muita música de piano, né? Porque tá rolando a dança, tem alguém sempre tocando piano e precisa alternar esse som diegético em termos de que faz parte da história, mas nem sempre naquele cômodo, né, da casa. E aí toda vez que vem para o diálogo, baixa o som e tá na voz de quem tá falando. E E uma entre das os efeitos mulheres sonoros, ali, ela tal. era professora de piano, não era? Era professora de dança? piano. Mary De Jane. piano, Professora né? de Mary piano, Jane. Professora de piano, a Mary Jane, e 3 alunas dela eram... As 3 primeiras pessoas que chegaram eram alunas dela. No conto, eu não percebi isso no filme, mas no conto, as tias são professoras de música. Vocês captaram isso no filme? Olha, no filme, uma delas pelo menos cantava, né, em um coral, né? No discurso, Isso. o Gabriel menciona que são 3 músicas. Então, e esse porque eu fiquei pensando, o lance do machismo, eu fui pegar nas relações, assim, na parte mais evidente, digamos assim, da tradição, do histórico, a tradição soa muito positivista. Mas eu fiquei um tempão pensando que elas eram pupilas do quê? Elas tinham passado ali por uma formação do quê? Para serem companheiras? Eram mulheres que tinham sido treinadas para serem esposas? Porque isso existe até hoje. Essas casas ainda mais casas que têm alguma conexão religiosa, que recebem meninas e falam, ó, vou te ensinar a ser uma excelente esposa. E aí, em determinado momento, em que, olha, aqui minhas meninas, vou apresentar, uma é boa do bordado, outra é boa da cozinha, e aí faz um jantar, e convida uma galera para conhecer as meninas para ver se arruma casamento. Se fosse uma feira, né? Feira de exposições aqui, peraí. Mais ou menos isso. Para mim era isso que estava rolando. Eu só fui pegar a conexão com a música mais para frente e esclarecer quando eu li o conto, ou pelo menos a primeira parte que eu li do conto. Aliás, uma das melhores cenas, né, pelo menos uma que traz bastante informação, né, é a cena em que a velhinha canta, né?
Porque não só o tema da música, mas também o que acontece durante a música, né? Durante a música você vê as fotos, né, antigas, né? Então isso já te remete a uma coisa que, olha, isso aqui já traz aquela sensação nostálgica, né? Aquela pessoa, né, que se agarra ao passado, né, que pensa, né, nas coisas que aconteceram, né, e tudo mais. Tinha um bordado, vou ver se eu acho essa cena do bordado. Tem um texto Tinha um bordado, né? que era meio sugestivo também relacionado a isso. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Então, e tem uma troca de olhares do Gabriel e da Greta nessa hora também, né? Não é nessa hora? Eu acho que e eu entendo essa como uma das pistas, né? Que a gente vê a música, né? A gente vê o que acontece, né, durante a música, a gente vê o tema da música e a gente vê a reação da Greta, né, depois. Greta é a nacionalista. É a Angélica Houston. A Angélica Houston. E ele também é o primeiro a aplaudir a poesia. O senhorzinho lá recita a poesia e tal. Fica todo mundo meio inebriado. E aí ele quebra o gelo ali, batendo palma. E na hora que ele bate palma, aí você pega um olhar dela bem contrariado também. Eu acho que é típico de uma relação desgastada, né? Que qualquer Que coisa... é uma outra pista também que acontece essas pistas que eu falo foi a música da velhinha, o discurso do cara, né? E o discurso final do Gabriel também no jantar, né? Então acho que toda essa temática reunida e também o fato da Greta também ter falado para o Gabriel, chamado ele para ir passar férias num lugar, e ele falou, não, então, se você quiser, você vai sozinha. Eu não vou lá, não. Também foi uma dessas outras pistas aí que eu vi durante o filme, que eu pensei, não, isso aí deve ter alguma conexão, né? E aí tudo se juntou depois ao final, né? Que são aqueles 8 minutos finais, né? Que o Esteban decidiu deixar para apreciar depois, né? Que é justamente lá que eu vi realmente um sentido no filme, que até então eu estava meio que perdido. Mas aí, chegando ao final, você vê, não, agora eu entendi. Então, esse é um dos exemplos que a gente fica o filme inteiro tentando achar algum sentido, e só nos minutos finais que a gente consegue, né, dar aquela conclusão, né, e aquele sentido para o filme, que aí fala, tá, então agora sim eu pesquei o que ele quis dizer, mas só no final. E é só no final que você vai perceber, então agora sim eu vejo por que ele é tratado como um filme bom, né, um filme que merecia ser visto, né? E só no final que ele se mostra também um marido preocupado com a esposa, né? Porque é só quando eles estão ali naquela carruagem indo embora, que ele pega na mão dela, ele beija a mão dela, porque durante a festa eles não ficam juntos, e aí quando que ela fala alguma coisa para ele sempre com um olhar meio, pode falar besteira, né? Uma relação desgastada mesmo, como o Estevam falou, né? Ou ele estava preocupado com ele mesmo, né? Às vezes ele estava preocupado, né, com a relação dele mesmo com ela, né? Do fato dele ser uma pessoa que não tem importância nenhuma para ela. E aí isso fez com que ele se sentisse daquela maneira, né? Tentar passar alguma coisa que talvez não tenha sentido nenhum ele passar, né? Eu achei o final tristíssimo do filme. Eu achei super para baixo. Não que isso seja ruim, né? Mas ele é bem triste, né? Uma coisa que ele... Eu fiquei muito apreensivo pela forma como ele ia reagir à confissão dela. E confesso que me foi surpreendente a reação dele, né? E eu não sei, a gente pode dizer que ele, dentro disso que você está falando, meio que ele se penitencia, primeiro por não ter amado ela como se esperaria, segundo por não ter vivido um grande amor, já tudo isso está envolvido nessa tua leitura. E pelo fato dele nunca ser o que a outra pessoa foi para ela, né? Sim. Ele nunca será aquilo, né? E ela nunca vai sentir nada perto do que ela sentia por aquele outro rapaz, né? Mas isso tem uma porta para uma outra grande discussão, que é uma relação que não se permitiu o desgaste, né? A relação dela com o rapaz, né? Porque quem ama, quem vive um relacionamento, sabe que o relacionamento é feito de ciclos que envolvem certo desgaste no relacionamento. Você pondera, você eleva, né?
Mas uma relação não consolidada, ela não passa por isso. Ela se eterniza idealizada. E às vezes eu até penso que isso talvez tenha alguma relação com o próprio Zeitgeist, né, da Irlanda na época, na qual eles, né, se pegavam com as coisas do passado, né, igual a Greta se pegava com as coisas do passado amoroso dela, né, e não tinha mais nenhuma conexão com as coisas que estavam lá no presente, né. Acho até por isso que o título do filme, né, Os Mortos, né, ele vem muito, né, daquela comunidade, né, que fica apegada ao passado, né, uma coisa que já passou, uma coisa que não tem a relevância que está tendo no momento, né, e aí como se eles só se preocupassem com as coisas que estão mortas mesmo. Daí o título, né. Eu fiquei me perguntando se o título seria no plural ou no singular, coisa que o inglês não nos permite, mas fiquei pensando nisso. E caberia também, né? O humor é um... Mas acho que pelo contexto, né, que isso vem da última frase, né, do último monólogo, tanto do texto quanto do filme, né? A neve O, cai sobre os rios. é, o título em português ele deu uma expandida, né? O inglês deu aquela reduzida, né? Mas eu acho que ele, quando você vê pelo contexto, né, você vê o monólogo final, né, você percebe, né, que são os vivos e os mortos. Isso que você acabou de falar me fez pensar em coisas que eu não tinha pensado ainda do filme. A conversa, eu acho a cena do jantar a cena mais importante. Acho mais importante do que a epifania no final. É nela onde, para mim, se desenvolve o embate do que... eu não vou minimizar a importância dentro do texto do relacionamento amoroso. E de como isso impacta a percepção de vida das pessoas, que é o debate que ele tem no final, e isso tudo que você estava acabando de falar, que eu acho que é super bem colocado. Mas eu acabei vendo o filme muito mais como uma representação dessa época da Irlanda, dessa época no mundo. Eu achei muito marcante aquela mulher que era nacionalista ter saído da festa, ter deixado eles para trás e falar, não, tipo, tem coisa melhor Eu para achei bem fazer. emblemático mesmo essa saída dela, né? E ela, não é que ela represente o futuro nisso, se bem que essa época ela é meio que um dos poucos raros momentos de conforto que essa região vai viver antes de começarem as duas grandes guerras. Mas a conversa que está rolando lá no jantar, ela é um monte de pessoas falando desse saudosismo e do quanto elas valorizavam o que tinha lá atrás. Os novos, que são as pupilas, falam um pouco, tem uma ruiva lá que se atreve a falar uma coisa ou outra, mas ela é logo rebatida. Os únicos dois distoantes são o Bêbado e o Gabriel, que é o que tenta não se posicionar muito, mas ele deixa claro nas poucas conversas que ele tem que ele não compactua de tanto saudosismo. Inclusive, essa história da galocha é já uma pontuação logo no começo do filme de mostrar, a gente aqui tá usando galocha, lá todo mundo usa galocha, é muito mais fácil usar galocha, vamos usar galocha porque protege o sapato. Vocês não usam, não sei por quê, só porque quer ser irlandês puro. E aí você falando agora, me fez pensar se os mortos não são exatamente esse grupo. Não no sentido do filme, os outros, que eles estão mortos e são fantasmas, mas que sim, que entre eles representam algo que já era. Que o mundo está avançando lá do lado de fora, e esse grupinho aí, cara, não tem mais lugar no futuro. Mas eu acho que dá para perceber isso até por aquele diálogo que ela fala do Fred, né? Quando ele fala do cantor negro, né? Uhum. Ele fala, não, mas o cara tem uma voz maravilhosa, né? E aí as pessoas meio se olham, mas porque ele é negro, ele não pode ter uma voz bonita? Então é como se dissesse assim, olha como aquelas pessoas elas estão paradas no tempo, né? Como elas não evoluíram, né? Que ele tá vendo algo promissor ali e as outras pessoas não, né? E ele tá falando de alguém de lá, da Irlanda, inclusive, não tá? Tem o tenor convidado que fica o tempo todo puxando para a Itália. Então tem sempre alguém puxando para fora da Irlanda ou para fora do antigo da Irlanda, seja o novo na Irlanda ou o novo de fora. E esse grupo fala, não, é aqui. Nesse contexto, é até impressionante, marcante, talvez melhor, analisar que ela fala a tia mais nova, esqueci o nome dela, quando ela fala que não deve obedecer à igreja.
Aquele momento, ela, inclusive, foi repreendida, né? Enfrentou ali, né? Enfrentou. Ela não falou, o Papa fala umas coisas aí, mas não tem que seguir tudo que ele fala, não, porque é do nosso jeito aqui. Tudo bem que é uma visão nacionalista, mas ao mesmo tempo de tradição, de manter o seu e não ouvir o de fora, mas também é uma visão de rompimento. Rico essa conversa. É Eu acho essa interessante. cena do jantar a mais legal. E você falou do tenor, né? O tenor, ele realmente é um tenor mesmo. Ele é um tenor na vida real, é. E é irlandês, né? Porque o John Huston, né, ele tem, né, uma história com a Irlanda, né, que morou muito, ao final da vida dele, as últimas décadas da vida dele, ele morou na Irlanda, né? Porque ele renunciou à cidadania americana por conta daquela perseguição aos comunistas, né, que teve lá nos anos 50. Ele resolveu se mudar para a Irlanda e acabou ficando por lá mesmo e acabou adotando lá como a pátria dele, né? Então ele incentivava a cultura de lá, né? Ajudou muito os cinemas de lá. Então acho que o próprio fato dele usar, né, o James Joyce, que é um autor irlandês, né, bem prestigiado, né? Um resultado disso, né? De todo esse apreço que ele tem pela cultura irlandesa, né? Então ele usou praticamente quase todos os atores são irlandeses, né? Inclusive, né, o tenor, né? Não é um ator profissional, mas é um tenor profissional que participa do filme, né? E participa, né, daquele momento chave, né? Onde a gente vê a Anjelica Huston parada na escada, né? Escutando ele cantando, né? Aquela canção dele, né? E a própria letra daquela música também, né? Fez ela lembrar, né? Ou seja, deu aquele gatilho nela, né? E depois a própria trilha sonora também usa, né, essa melodia, né, como, né, para relembrar a gente também que aquela música ficou, né, ficou na cabeça dela, né. Ela já estava reflexiva com aquele momento em que um dos senhores recita um poema. O texto fala sobre o quanto a perda de uma pessoa faz a gente sentir sem chão, sem nada, né? E ela parece bem triste, bem reflexiva, olhou para baixo, tá? E culmina com essa imagem, que aliás é uma cena, é um plano bonito, né? Porque ela tá na escada, tem uma emolduração em volta dela por causa do vitral, ela tá com um véu branco, mas não é o ponto alto em termos de atuação da Anjelica Huston, né? Até ali tava tudo bem plain, até chegar no final. O final é que é foda. Não, até lá eu tava vendo, a Anjelica Huston tava só no piloto automático ali, né? Tá certo que a gente vê, né, as expressões, né? Você consegue perceber, né, uma tristeza que ela estava sentindo, né, uma coisa meio repreendida, né? Mas é bem sutil, né? Então a gente não tava, né, com aquela impressão, né, até o final, né? E no final, sim, que ela entrega aquela interpretação, né? Tanto é que acho que ela foi indicada depois, ou ela ganhou um prêmio, não lembro, no Spirit Awards de atriz coadjuvante, né, por esse filme. Uma coisa que eu não entendi como se encaixa na história, na mensagem, se não como talvez um alívio cômico. O taxista perdido. Que raio aquele taxista tá fazendo lá? Vocês conseguiram ligar ele na história? Eu não entendi nada. Daquela cena. Chega, ó, você me achou porque eu tava perdido, eu não sei pra onde não conheço nada daqui. Que entrou isso na história? Pareceu um alívio cômico ou tem alguma outra função que eu não peguei? Eu acho que serve também como um alívio cômico, né? Mas também serve para a velhinha poder contar, né, as direções, né? Mostrar as direções e ver como que era o sentido que as pessoas se tinham como referência, né? Lá em Dublin, né? Então ela fala sobre o colégio, né? Então acho que é uma deixa, né, para a pessoa falar sobre isso, né? Caramba, agora tá profundamente filosófico hoje, hein? Hoje? Eu não tinha interpretado isso e dá para ver exatamente o que você está falando. É usar referências antigas enquanto o cara não conhece as antigas, ele é um cara novo ali. Eu pensei na possibilidade de ser uma crítica social também, mas aí também falta cultura para cuspir na estrutura. Eu achei assim, aqueles dois brigaram o filme inteiro, cara, e era um momento assim, tipo, ó, agora vocês vão ficar juntos a viagem inteira pra vocês se entenderem. Os dois bêbados, e você vê que são bêbados diferentes, né? Um é bêbado de um jeito, o outro é um bêbado, parece que tem uma outra coisa lá, né? Parece que ou ele é um bêbado mais
tem Não, aquela bem doença mais recorrente. crônica, né? É uma coisa mais crônica. Ele é um alcoólatra. O outro é mais por causa da festa, né? Que tá lá por causa da festa e tal. O outro, ele parece ser uma coisa bem alcoólatra mesmo. Mas ele fala assim, eu bebo porque o médico prescreveu, né? Dando umas tiradas assim. E ninguém fala nada, né? Agora o outro lá, a mãe super preocupada, né? Porque ele é tipo alcoólatra social, né? Esse Então, que bebe todo dia, mas sempre com uma desculpa social. O outro é o que perde o compromisso, fala pra mãe que tinha um negócio urgente, mas provavelmente vai pro pub antes do almoço e só sai na hora de dormir. Dependente mesmo. O que a gente tem a falar sobre John Huston, hein? Porque acho que o filme é conhecido, né, por ser o último, né, dele, né? e disse que ele tava bem mal, né? Que ele tava de cadeira de rodas, né? Quando dirigiu esse Ele filme, estava né? com oxigênio, né? Ele não conseguia respirar por mais de 20 minutos. Eu vi isso. E aí, acho que pouco tempo depois do lançamento, ele faleceu, é isso, né? Pouco tempo antes do lançamento, ele faleceu. O filme foi lançado póstumamente, né? E eu acho que também tem muito disso, né? Eu acredito que muita da celebração deste filme, né? Acho que tem muito a ver com a própria figura do John Huston e o fato desse ter sido o último filme dele de uma carreira de mais de 40 anos, né? Onde a gente vê desde lá o primeiro filme dele, né? Que foi o Falcão Maltês, ele já mostrava, né? Aqui ele viria, né? Porque é um filme tido como um marco, né? Tanto do cinema mundial, mas também do próprio gênero, né? De filme noir. E aí ele ganhou um Oscar, né? Pelo Tesouro de Sierra Madre. Ele fez lá eu acho que o nome em português é Os Desajustados, é o The Misfits, que é com a Marilyn Monroe e o Clark Gable, né? Foi o último filme dos dois. E, né, o meu primeiro contato com John Huston foi A Honra do Poderoso Príncipe. Foi justamente esse A Honra do Poderoso Príncipe que eu assisti quando eu comprei, né, a fita da Videoteca Caras, número 2, onde, né, estampava lá a Angélica Houston, o Jack Nicholson, e aí lá A Honra do Poderoso Príncipe, né, que é acho que é com a Kathleen Turner também. E eu achei bem interessante. Na época eu assisti, eu lembro que eu achei o filme legal, né, mas eu acredito que talvez, né, por exemplo, esse filme de agora, Os Vivos e os Mortos, se eu visse na minha época de adolescente, acho que eu ia achar ele chatíssimo. E eu ia falar para todo mundo, não, esse filme é muito chato, não ia recomendar para ninguém. Agora, vendo, né, e foi a primeira vez que eu vi, né, eu acho que vendo agora, nesse momento da vida, acho que eu tenho uma impressão e uma avaliação diferente, né, eu consigo apreciar melhor o filme, né, então acho que eu vendo agora, eu vi ele já achando que o filme foi bom, né, uma coisa que acho que não aconteceria se eu visse quando eu tivesse lá meus 15, 16 anos. Essa honra do Poderoso Príncipe foi o Canto do Cisne dele, né? A última indicação ao Oscar que ele teve. É um filme que recebeu 8 indicações. Eu tenho uma memória de criança desse filme. Não lembro se eu cheguei a assistir esse filme. Se eu assisti faz muito tempo, não me recordo. Se vi no cinema, se vi depois quando eu comprei videocassete no começo dos anos 90. É um dos filmes que eu preciso rever. Mas é um filme que foi indicado naquele ano do A Cor Púrpura e do Entre Dois Amores, né? A Cor Púrpura, Entre Dois Amores, A Testemunha, e ele foi indicado a melhor diretor, já com uma idade, né? Quantos anos ele tinha ali? Ele tinha próximo dos 80 anos, acredito, né? 80 anos, né? O Tesouro de Sierra Madre é de 1948, quer dizer, 40 anos depois. Ah, sim. Ele estava lá novamente. Eu não sei até que ponto também não pesou, né? Não posso falar muito sobre o filme, porque nem sei se eu assisti, não tenho lembrança nenhuma do filme. Mas certamente deve ter pesado muito essa idade dele para fazer uma homenagem mais para ele com essa indicação, né? Ah, sim, ou então a gente pode ver que nem o Tarantino, né? Ele não quer fazer filme quando ele estiver mais velho, né? Porque ele acha que ele vai perder a mão, né? Então, talvez tenha dessa também, né? Ele já estava muito velhinho, né? Ele tinha sido indicado várias indicações nos anos 40, 50. Aí ele recebeu uma indicação em 64 como ator coadjuvante, uma indicação em 76 como roteirista, e depois essa em 86. Então, em 30 anos ali, ele recebeu 3 indicações.
nos últimos 30 anos da carreira dele. E lembrando que Os Vivos e os Mortos recebeu a indicação de roteiro, que é do filho dele, né? E de figurino. Figurino. E foi o ano em que quem levou a maior parte das premiações foi O Último Imperador, né? E a figurinista, aproveitando para dar a informação completa, é Dorothy Dickens. Ela ganhou Oscar por Joana Dark, de 48, do Victor Fleming. Depois ela ganhou em 51 por Sansão e Dalila, de Cecil B. DeMille. E ganhou por A Noite do Iguana, do John Huston, de 1964. E ela teve várias indicações. A última indicação dela foi também pelo Os Vivos e os Mortos. Ela faleceu em 95, Dorothy Dickens. Ela também é figurinista do Noviça Rebelde. E foi indicada ao Oscar por Noviça Rebelde. Olha só, então é um nome bem, né? Bem prestigiado, né? Então, Os 10 Mandamentos também. ou seja, grandes épicos, grandes clássicos, né? Filmes de época. Nada mais justo, né, do que dar uma indicaçãozinha para ela aí nesse filme, né? O último filme do John Huston, o último filme dela também, né? Filme de época. Também fez o Maior Espetáculo da Terra, mais um figurino assinado pela Dora. Deve ser tudo o mesmo estúdio, não? Por levantar aí, ela devia trabalhar com um estúdio específico e era a principal figurinista do estúdio, estava sempre nos grandes filmes. 20th Century Fox, talvez. Vamos para as notas? Opa! Qual será o critério dessa vez, hein? Esse filme, o máximo que tem são algumas velas, né? Tem Eu muitos achei... tem muitos flocos de neve, a gente pode falar. Quantos flocos de neve cada um dá? Teve um pudding que não queimou, mas não estava com uma cara muito boa. Eles botaram fogo lá. E a gente viu um filme que botaram fogo em alguma coisa. E é o que menos se espera de E aquele peru tava pegando fogo. mirradinho, né? Falei, gente, vai dar pra todo mundo esse peru aí? Não tava? A gente tá acostumado a ver aquele filme. Será que é? com Será que peruzão, vai dar pra todo mundo, né? E Parece, aí parece que não vai dar pra todo mundo, né? Não sobrou nada, né? nem o creme de maçã no peru. Não sobrou nada do peru. Os ossos estão todos limpinhos quando vai retirar o osso. Como é que chama aquele osso? Osso do desejo, osso do pedido? O osso do desejo, é. Aliás, o que será que eles é. desejaram ali, hein? Que um olha pro outro. Um olha pro outro, a mesma coisa que eu. A republicana ali, vocês viram que ela tem um brochinho com o trevo? Vocês separaram? Não. Não reparei. Ela tinha um brochinho aqui em formato de trevo. Trevo, que é o símbolo, né, da Irlanda, não é? Uhum. Que tem lá o Leprechaun, né, que é duendezinho lá com trevo. Esse filme conversa um pouquinho com o Banshees of Inisherin. Conversa, é. Ele se passa uns 20 anos antes, né, mas... Quanto tempo durou essa guerra, então? Essa briga? Ali não era... nos Vídeos Mortos acho que ainda não era a guerra, eu acho. Era a semente da discórdia. Teve a Guerra Civil, a Guerra Civil Irlandesa. Aí é uma questão de pesquisar mais, né? Mas é interessante, né, como, né, os filmes se conversam, né? E o Gabriel falou em vela, eu achei muito boa a fotografia quando eles mostravam as velas, né? Eu achei muito bem feito, né? Não sei se a iluminação lá que eles usavam é uma iluminação artificial ou se foi da própria vela, né? Mas eu achei bem colocado na tela, né? Quando as velas apareciam, né? Naquelas cenas mais importantes, né? Quando tocavam piano e tudo mais. Pelos comentários que eu tinha visto, eu imaginei que a nota do Estevam e da Juliana fossem menores do que a que eu vi xeretando no Letterboxd. Que eles deram 3 estrelas. 3 estrelas, eu acho o filme bom. É um filme recomendado, dá pra ver, né? E antes disso, pelo que eu tinha percebido lá, é que não era, né? Olha, não entendi nada, achei chatíssimo, gente. Olha, não, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei se eu vou participar dessa sessão. Vocês têm certeza que vocês querem fazer sobre esse filme? Eu senti uma coisa assim, eu senti, por exemplo, gente, vocês têm certeza que vocês querem falar sobre esse filme? Porque eu estou assistindo e eu estou chegando no final e estou achando que não vai dar caldo. O filme tem uma grande virtude, é curto. Então, isso ajuda bastante.
ele consegue fazer com que eu o tolere de uma forma mais prazerosa, né? Porque se ele me vem com 2 horas e meia para chegar naquela conclusão, Não, 2 horas e meia da tiazinha cantando e o piano, não ia né? dar. Não, ele fala, olha, eu vou fazer um acordo com vocês aqui. Vocês vêm ao cinema, vocês assistem o filme, e eu prometo entregar o resultado da forma mais breve possível, né? Vocês vão se sair recompensados. Eu acho que é uma virtude, porque não tinha por que se alongar mais no filme. Não tem mais Apesar o que a gente viu 3 horas de uma mulher cortando batata. Mas que ali cabia, ali cabia. Tinha tudo a ver com a ideia, né? Para que esse cara vai se estender 2, 3 horas nesse filme? Ele quer chegar aonde? O Jean Diamant poderia ter feito 72 horas de filme. Para alegria do Gabriel, que quem não está vendo a cara, a expressão dele agora. Bom, Quem não está tendo prazer de ver a filme é expressão? a filmagem de um conto. Ele assistiu como se fosse uma série, né? Ele assistiu uma série, né? Ele falou, tô vendo a primeira temporada aqui, tô no De 15º episódio de Jin Sim. Jun-wan, né? Pô, e tem outra forma de ver aqui? Ela De uma tacada só, Gabriel. Eu Mas também vi de uma tacada só. Vocês são fora de série. maratonaram o filme. Teve uma vez que eu e o Gabriel a gente alugou um filme para ver, que a gente alugou porque era terror e porque era conhecido ser o filme mais longo que tinha, tal. 6 horas de filme. A gente começou a ver de manhã, 6, 7 horas da manhã, e foi terminar na hora do almoço, a gente viu numa tacada só. Foi descobrir depois que não era uma longa, né? Era uma série que eles tinham juntado todos os episódios e lançado como longa. A Dança da Morte, do Stephen Nunca King. mais fiz isso na vida. O pessoal que falou uma barbaridade dessa não conhece Lav Dias. Não. Isso eu era adolescente, não tinha nada Fomos pra ver. enganados, né? Fomos enganados, Fomos pô. enganados. Acredito que era um filme duplo lá, tal, e eu acho que era Dança da Morte, não, o nome do filme, do Stephen King. Como é que a gente vai debater Lav Dias, hein? O trailer dele, a gente pode debater o trailer, se você quiser. O trailer tem 2 horas, né? Os curtas. Os curtas. Ó, vou me arriscar aqui, eu não pensei em nota, não vai no improviso. Eu achei um filme bom. Eu não gostei, não veria de novo, não recomendaria para ninguém. Mas eu achei um filme bom. É óbvio que esse nosso debate... ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. Vocês sabem que eu exercito constantemente essa habilidade que não é inata, tem que exercitar, de separar o que eu gosto do que eu acho bom. Eu não gostei. Mas eu reconheço todas as virtudes do filme. E nosso debate, os textos que eu li, o texto do Gabriel, todos contribuíram para apreciar mais o quão bem conectado está o uso de tudo. Mesma coisa que a gente falou nos Guarda-Chuvas do Amor. Quão bem conectado está o uso de todas as matérias, não, todas as características de um audiovisual, de um cinema. Tudo muito bem aproveitado ali. Então não tem como dizer que o filme não é bom. Com certeza é bom. Eu não acho que seja um filme memorável, não só por eu achar chato, mas porque ele não é nesse sentido original. Pegar um filme de época representa uma transição de pensamento, representa questionamentos do indivíduo, filosóficos da existência. Não, o único nem é o primeiro a fazer isso. Não me pergunte qual veio antes, mas eu já vi filme suficiente para saber que tem outros. Então, eu vou ficar, acho que, com uma nota 3 aí, justo. Que provavelmente, dentro dos críticos com maior bagagem cultural, achem baixa, mas é a minha percepção, a minha experiência e a minha capacidade de captar tudo que está ali. Eu percebo que é bem feito, compreendo, mas, para mim, dentro do que eu compreendi, não é suficiente como algo que mereça ser mais valorizado. Eu posso fazer uma pergunta para você? Sim. Mas depois você vai ter que cortar essa parte, tá? Da pergunta que eu vou fazer. Ah, não. Você falou, não, vai. Porque você fala assim, ó. É um filme que eu não gostei, é um filme que eu não recomendaria para ninguém. Então você acha que ele deve ser achado, já que ele é um filme perdido? Porque se ele deve ser achado,
é porque é um filme que a gente recomendaria para as pessoas. Ou eu tô errado? Está certa, e isso vai ter que estar na edição, não vou cortar. Porque, no mínimo, eu tenho que refletir sobre isso que eu acabei de falar, do porquê ele deveria ser porque é um filme que ele deve ser achado. Não, então, porque assim... Com base no que eu acabei de falar e no que eu tô sentindo agora, não acho que Não, então, porque filme a assim, ser ó, achado. Ele poderia continuar perdido dentro da minha... Porque de tudo que você falou, eu concordo 1000% com você. Eu achei também um filme que ele é chato, ele é um filme que eu não indicaria assim, ó, você precisa ver esse filme, entendeu? E é assim, na minha visão, por isso que eu até coloquei lá no grupo isso, né? Falei, gente, é um filme que ele merece ser achado, né? Porque a partir do momento que a gente está se propondo a fazer uma coisa que é para as pessoas acharem esse filme, e aí a gente, de repente, tá pensando aqui na minha cabeça, né? Na sua, talvez. Mas que ele não deva ser achado, então... Eu não vejo isso como um problema, entendeu? porque eu não acho que a gente vai ser consenso nisso. E eu não vejo nenhum problema em compartilhar a experiência de procurar filmes para serem achados e esse ter muitas características. Pode ser que tenham pessoas que estão ouvindo a gente agora que depois de tudo que a gente debateu, falam, pô, eu quero ver. E aí termina de ver o filme e fala, esses caras não sabem porra nenhuma. Isso é um filme maravilhoso, obrigado por vocês terem me ajudado a encontrar esse filme. Eu ainda assim acho válido. Mesmo que eu com a pessoa que eu sou hoje, depois de ter visto esse filme, fosse falar com o eu de ontem, falava, olha, se não fosse o debate do Favor Cine Clube, vê não, tem umas outras coisas bacanas aí pra ver, estão na tua fila, vai lá que eu acho que você vai curtir melhor a tua vida, tranquilamente. Nem toda crítica precisa ser positiva, né? E precisa ser também, né? Falando bem, né? De alguma obra, né? A gente pode trazer filme que a gente imaginou que ia ser bom, mas acabou que ninguém gostou, né? E a gente pode falar sobre isso, né? Não tem problema, né? Eu acho que ele é um filme perdido dentro da nossa proposta. A gente está trabalhando esse mês em virtude do Festival Sesc de melhores filmes. Ele foi premiado, melhor filme estrangeiro. Ele está na lista dos 1001 filmes para se ver antes de morrer, do Steven J. Schnader. É um filme que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar, o que não quer dizer muita coisa, porque eu sou bem ignorante, mas é um filme, para mim, é um filme perdido, por esses fatos, e que mereceria ser descoberto simplesmente pelo fato de, estamos debatendo o Festival Sesc, fizemos a nossa escolha em virtude do Festival Sesc e ele venceu. E a gente tem também acho que todos aqui têm de alguma forma, esse objetivo de conseguir assistir o maior número possível de filmes que estão nessa lista dos 1001 para ver antes de morrer, né? Agora, de fato, eu concordo com o Gabriel, é um filme que possivelmente daqui a 15 dias eu já tenho esquecido completamente, né? É um filme que eu gostei, mas a experiência foi gostosa, debater com vocês está sendo especial, né? Torna o filme mais marcante, sem dúvida. Todos os filmes que a gente discute aqui, eu acabo levando um pouco mais para a minha vida, né? Mas, se alguém perguntar para mim sobre o filme, realmente eu vou falar, é interessante, é o último filme do John Huston, mas assim, olha, se você tiver 1h30 da tua vida, eu vou recomendar fazer outra coisa. Acho que é mais ou menos por aí, assim. Mas se você quiser muito, se você tiver esse objetivo de ver os 1001, né? Eu acho que vale para... Se você curte literatura inglesa, se você curte James Joyce, se você curte filme de época... Se você não é um bronco que nem o Estevam, você é fã de James Joyce, pô, sem dúvida, acredito que você vai curtir muito mais o filme, né? Mas ele realmente não é um filme que pega, assim... A nota é 3, a nota que eu dei pro Letterboxd, eu acho que é bom, né? Não é aquele filme que... Como eu falei, também tem essa virtude dele ser rápido, você consegue... Você não se irrita, porque você sabe que não vai ser... O diretor não te desafia, né? Então, você faz aquele acordo com ele, beleza, você fez um filme curtinho, eu vou aqui me dedicar à sua mensagem, né? Mas é muito isso, certamente é um filme que os fãs de James Joyce vão, assim, possivelmente se ter uma experiência muito mais agradável, né? Porque vão se realizar ali, vão ver elementos ali, enfim. Quem conhece a história da Irlanda, a questão do taxista, por exemplo, que foi colocada aqui, não sei, de repente tem alguma história que lá no começo do século, na Irlanda,
não tinha taxista, e a Irlanda começou a catar taxista de fora, e eles não conheciam nada. Então, no que eu falei de uma crítica social, pensei nessa possibilidade, entendeu? E aí, de novo, é a falta de cultura para cuspir na estrutura, né? Porque se alguém sabe de alguma relação, de alguma coisa que tenha ocorrido com relação a isso, vai falar, não, no começo do século XX na Irlanda, era isso, assim, os taxistas não sabiam te levar para lugar nenhum, entendeu? Não sei. Olha, eu vou dizer para vocês que eu assisti esse filme só porque vocês indicaram aqui para assistir, porque eu acho que eu não assistiria esse filme. Eu conhecia pelo título, né? Conhecia por ser da obra do John Huston, né? Da carreira dele, último da carreira dele, mas eu não tinha interesse nenhum em ver, não me atraí em nada, né? Mas, né? Por conta da indicação, né? Acabou surgindo aí esse interesse. Eu acabei vendo, né? Com vontade de ver, mais por conta porque a gente precisava participar dessas discussões, né? Então eu vi com aquela vontade disso, né? E espero, né, que os nossos ouvintes também, né, depois de ver essa nossa conversa aí, também tenham vontade de assistir o filme, né? Mesmo depois não achando, né, aquelas grandes coisas, né? Mas pelo menos, né, que vão ter, né, a certeza de que o filme ou é um filme muito bom ou não é lá essas coisas, né? Eu acho que a tua definição da palavra, do termo cine-livro é a que mais se encaixa. Entre as pessoas que gostam muito de literatura, que gostam muito de ler, consomem muito, vai ser uma excelente experiência, porque é uma transposição muito, muito acurada do que é o texto. Pelo menos até onde eu li o conto, e eu vou terminar de ler, porque, por incrível que pareça, eu estava interessado, apesar disso tudo que eu falei, poxa, vou ter que ler esse negócio aqui até o final, porque tá bacana a linguagem. É ipsiliteris o negócio. As falas são iguais. Eu vi notei poucas coisas, tendo visto o filme hoje, li hoje à tarde, então a memória estava boa, e conheci muito dos diálogos iguaizinhos ali. Nesse sentido, eu acho que vale muito a pena. E só para deixar registrado, né, o James Joyce, né, é conhecido mais por uma obra posterior que ele lançou chamada Ulisses, que é um calhamaço, né? Eu não li, né, mas é um livro muito, muito famoso, né? E o Dublinense, você leu? Ou esse conto você chegou a ler? Não, eu só li um pedacinho, né, o começo e o parágrafo final, porque eu achei o monólogo tão bom que falei, deixa eu ver como que é o final desse conto no livro, né? Aí eu li o parágrafo final, mas o inteiro eu não li, não. Apesar que é um conto, né? Não é um livro, né? Você consegue ler em pouco tempo, né? Mas eu não li, não. Mas ele parece ser bem interessante, né? Não só esse conto, mas com os outros contos também, né? Que fazem parte dessa antologia, né? Achei a temática bastante interessante, né? Fala sobre a cultura irlandesa, né? Nessa estrutura, né? De histórias das pessoas, né? Justo, você não chegou a dar tua nota. Não sei se você quer. Se bem que o Gabriel já falou que você deu 3 estrelas no Eu dei Letterboxd. 3 e eu tô pensando em alterar para 2,5, cara. Olha, eu dei 4 estrelas, Sério? mas eu acho que eu fui generoso também, né? Porque eu acho que eu eu levei não... muito em conta o diretor, né? O último filme, né? Eu acho que eu tô em uma fase também que eu gosto de muita coisa, né? Então, quando é filme, né? Eu tô gostando de muita coisa, então eu acredito que eu dei 4 generosamente. Em outra época, talvez eu desse 3. eu acho que eu fui generosa, cara. Acho que eu tenho que alterar isso. Você mencionou, inclusive, mencionou aqui, e, se não me engano, no seu texto também, o papel do ator que é tenor. Né? Sim, Porque ele que está cantando a hora que ela desce a escada, né? exato. Então, mas com aquela voz, eu pensei que fosse uma moça cantando. Mas às vezes é porque ele, Eu sei lá, também né? achei, Estevam. E tem a impressão Mas assim, Não era ia estar um homem sozinho cantando, nessa. né? fiquei com um nó na cabeça. Uma das coisas que me deu um nó na cabeça foi isso. Para mim, era uma mulher que estava cantando. Mas olha, é que aí faltou cultura que eu adquiri aqui no Google. O tenor é a voz mais aguda, né? O baixo deve ser o mais grave. Então, é isso aí. O tenor é o mais agudo, o barítono fica no meio termo e o baixo é o mais grave. Eu devo ser um baixo. Talvez um barítono. Tenor, jamais. Sabe cantar aquela musiquinha lá que eles fazem a celebração para as 3 tias? Você é um companheiro, você é um bom companheiro. Tem a
A propaganda da Skol, não era? Não sei. Tinha. Propaganda Não da lembro se era Skol que escola, falava. mas tinha uma É, tinha uma propaganda. cerveja lá que era o Ninguém Pode Negar, né? É verdade. Acho que era aquele baixinho da Skol, né? Baixinho da Skol, aí ele... Acho que é da Kaiser. Da Kaiser? Ah, então é Kaiser. Propaganda da Kaiser, né? Kaiser, se Kaiser quiser, é uma grande cerveja. A casa é uma grande cerveja. A casa é uma grande cerveja. há controvérsias. Que bom que tá gravado.